Na verdade, conforme alguns alimentos industrializados, ultraprocessados, açúcar, na medida que eles vão entrando no paladar da criança, ela vai perdendo interesse pelas coisas mais naturais. Porque essas coisas, né, os industrializados, a parte de açúcar, eles são mais viciantes, né? E aí ela perde o interesse. E aí, eu não sei se é o seu caso, tá? Mas aí conforme a criança vai crescendo, os pais também às vezes não têm o hábito de comer, às vezes cobra da criança comer, mas não come essas coisas, aí a criança acaba sendo mais seletiva, né? E abandonando mesmo esses hábitos de comer verdura, frutas, legumes. Então, assim, não se apavore, né? E vai tentando introduzir aos poucos essas coisas. Eu prefiro jogar sempre real, a verdade, nunca ficar escondendo o alimento, tipo, eu vou ralar no meio do feijão. Não, eu acho que a criança tem que saber o que ela está comendo. E para não ter uma quebra também de confiança com os pais. Então, o ideal é trazer ela para mais próximo, vocês consumirem esses alimentos e trazer ela para o preparo mesmo, para ajudar a lavar uma folha, colocar ela na cozinha para trabalhar mesmo essa questão, sabe? Um pouco dela aprender sobre aquele alimento, sobre ela manipular aquele alimento, que aí às vezes isso vai fazendo com que ela tenha um interesse, tipo, lavou a salada, aí olha, legal que você lavou a salada, então vamos comer a salada que ele fez, sabe? Tentar levar para uma maneira mais dinâmica, mais lúdica e aos poucos, não forçar, isso tem que ser uma coisa devagar e não forçar. Porque se der muito enfoque nisso também, tipo, você tem que comer, se você não comer, não vai ficar forte e tal, a criança acaba tendo uma rejeição, tá? Então, assim, o ideal é sempre trabalhar em conjunto, trabalhar em confiança mesmo, né? Sempre deixar a criança mesmo se sentindo confiante, né? Então, o ideal é isso, ir colocando aos poucos, porque na medida que a criança ela vai entrando alguns alimentos ultraprocessados, assim, industrializados, salgadinhos, doce, bala, ela vai reduzindo mesmo o consumo de coisas mais naturais, tá? Então, a dica que eu dou é essa, sempre trazer ela para perto, levar ela para comprar, e aí de repente, olha... você não está afim de escolher uma fruta hoje para você experimentar? Vamos comprar escolhe um legume. Você sabe o que é isso aqui? Olha, isso é cenoura. Vamos levar para você experimentar. Tentar levar um pouco mais no lúdico assim e trabalhando devagar, tá? Mas é muito importante que vocês deem esse passo, porque a gente sabe que essa questão da alimentação mais natural, com base de vegetais mesmo, né, com fruta, legumes e verdura, é muito importante em qualquer idade. Tá? Para evitar várias doenças, vários problemas na saúde, é necessário ter o consumo dessas coisas. Principalmente nessa fase que ele tá, né? Que é fase escolar também, vai mexer muito com a questão de aprendizado, então é necessário sim dar esse primeiro passo, tá? De ir devagar, mas ir tentando fazer com que ele consuma, tá bom? Respondido? Vamos lá. Gustavo, a fome me persegue, não aguento mais. Então, na verdade, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fome. Eu não vou entrar nessa questão do tema de compulsão, até que a gente falou um pouco, surgiu esse assunto na live passada. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da fome. Então, deixa eu ver os mais comentários aqui, gente. A Nádia colocou, minha irmã fez o sal com manjericão, ficou maravilhoso, fica muito bom, né? Por isso que bastante ervas, na verdade, a gente falou sobre sal, né? O sal de ervas na live passada. Legal, bom. Eu ia até perguntar para vocês que estão aí, vocês conseguiram, que acompanharam mais lives, vocês conseguiram colocar em prática alguma coisa que aprendeu aqui? Só responde eu ou sim, por favor, tá? Só para eu ver. Cristina, boa noite. De nada, Diego. Qualquer dúvida também pode chamar que a gente está à disposição aqui, tá bom? A gente vai
sempre tratar os temas que vocês estão com dúvida aí. Nádia, eu vou fazer depois a gente vai fazer um post no grupo, e aí eu queria, quem tiver afim e puder comentar depois nesse post sobre as coisas que conseguiram aplicar com as dicas aqui, com as orientações das lives, tá? Para não ficar aqui corrido agora, para não atrasar um pouco o nosso tema, eu vou pedir para vocês depois comentarem, porque eu acho bem legal. Ou assim, além do que foi colocado em prática, né? Que teve bastante dica, hein? Mas eu fico muito feliz. Se conseguiram aplicar uma, pelo menos, eu fico feliz. E aí a gente vai tratando também das dificuldades, certo? Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fome, né? Todo mundo sabe, né, a definição de fome, né? O que é a fome? Vou tentar explicar de uma maneira bem mais fácil assim, tá? A fome é um mecanismo mesmo do nosso corpo, né? Quando o nosso cérebro, ele manda essa mensagem, quando o nosso organismo, ele precisa de um alimento para ele continuar trabalhando, né? Vamos dizer assim. Então, esse recadinho que o nosso cérebro dá quando o nosso corpo necessita de alimento. Então, ele dá alguns sinais, né, quando a gente está com fome. Todo mundo sabe os sinais, né, que o corpo dá, que o próprio corpo dá quando está com fome. Então, a fome, ela vem aparecendo devagarinho, né, e ela vai aumentando. Então, ela vai dando sinais, né, o nosso cérebro, ele vai dando sinais, e aí o nosso estômago, né, quando a fome está muito grande, ele vai dando sinais também, né, algumas pessoas têm o ronco bem forte aí do estômago quando está com fome, e junto com isso vem algumas questões, né, tem pessoas que ficam meio dispersas, assim, não conseguem ficar concentradas, tem pessoas que ficam mais assim, como se estivesse com sono, mais parada. Tem pessoas que ficam bem irritadas quando estão com fome. Então, é muito importante a gente entender esse mecanismo do nosso corpo, né? Que é um mecanismo fisiológico, a fome. E tem pessoas que elas têm medo de sentir fome. Às vezes, por fazer muitos tipos de dieta, várias coisas, acham que a fome é uma coisa ruim. Então, na verdade, a fome, né, ela é um mecanismo do nosso corpo e que a gente precisa sentir para poder alimentar, né, vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá entrando um pessoal aí, gente. Cida, Rosana, Eliane, boa noite. Hoje a gente tá falando sobre fome, tá, pessoal? Então, a fome, então, como é que se diz? Essa sensação que o nosso corpo, ele dá uma sensação quando o nosso corpo precisa de alimento. Para a gente entender um pouco sobre isso, sobre essa questão do controle da fome, tipo de fome, tem a saciedade também, né? Então, a saciedade também é um recado do nosso cérebro. No caso, é quando não se sente, a saciedade é quando passou a fome, vamos dizer assim, tá? Quando já o seu corpo você já comeu e é o recado que o seu cérebro dá que acabou a fome. Só que é quando você ainda está confortável, tá? Não está empanturrado. E muitas vezes, hoje em dia, na verdade, as pessoas se perdem nessa questão da fome e na saciedade. Comem como se não houvesse amanhã, né? E às vezes tem a necessidade de comer, mas na verdade não é fome. Então eu trouxe aqui, na verdade, alguns tipos de fome, que a gente vai falar um pouquinho, aí você vai identificando aí, tá bom? Então, a fome fisiológica, né? A fome física, que é essa que eu falei no começo, que é uma sensação que o nosso corpo traz quando ele precisa de alimento, certo? Olha só, ela aparece de forma gradual, então ela vai aumentando aos poucos, a fome física, essa que o nosso corpo, ele manda esse recado. Ela não é muito seletiva,
Qualquer alimento que tiver disponível serve quando você está com fome, quando nessa fome física, nessa fome fisiológica, qualquer alimento ele serve, está disponível. O alimento que você goste vai servir, tá? Não é seletivo assim, eu tenho que comer determinado alimento. Ela normalmente aparece com mais de 3 horas, né, da última refeição. Isso vai variar também, tá, gente? Depende do teor da sua refeição. Se você comer uma feijoada, pode ser que ela apareça um pouco mais tarde. Mas se você comeu só uma saladinha, pode ser que ela apareça mais cedo. Então, assim, da última refeição normal sua, tá? Essa fome ela vai aparecer de forma gradativa, vai aumentando aos poucos depois de 3 horas mais ou menos que você fez a última refeição. Ela melhora temporariamente quando toma água. Então, vamos dizer assim, quando você toma água, ela dá uma melhorada. Ela desaparece quando você está satisfeito. Essa fome física, né, a fome fisiológica, ela desaparece quando chega naquele ponto de saciedade. Você comeu, matou sua fome, está satisfeito, tá? Ok, ela desaparece. Ela traz satisfação depois que você come. Então, assim, você comeu, nossa, agora, ok, eu tô bem, certo? Então, essa é a fome fisiológica, tá? Ela aparece devagarinho, depois de 3 horas da última refeição, ela melhora um pouco depois que você toma um pouco de água. Ela não é seletiva, então o que tiver disponível para comer, você come, tá? E aí a gente vai para uma fome que muita gente sente, tá? É geral. Ellen, boa noite. Que é a fome emocional. E aí agora, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Ela aparece de repente, a fome emocional, tá? Ela é seletiva, é aquela fome que fala assim, tô com vontade de comer, eu preciso comer um doce. É minha fome, mas é uma fome de comer alguma coisa, uma coisa doce, alguma coisa. É muito seletiva. Normalmente ela vem com a sensação é que você tem que comer alguma coisa gostosa, né? Uma coisa assim que você, né? Uma guloseima, vamos dizer assim. Ela ocorre em qualquer hora. Ela não aparece só depois dessas 3 horas, tá? Ela ocorre em qualquer hora. Você pode ter acabado de almoçar e ela vem com essa vontadezinha, tá? Continua após um copo de água, porque fica martelando lá que você precisa comer aquela coisa, certo? Ela não se satisfaz com pequenas quantidades. Ela persiste mesmo quando você come demais, né? Você come bastante, ela continua ali. Você tem que comer mais. Se você tá cheio, tá empanturrado, né? Mas continua comendo. Traz culpa depois que come. Putz, não devia ter comido tudo isso. Nossa, eu realmente não precisava. E normalmente, essa fome ela vem, você come rápido, né? É uma coisa que você vai devorando. Alguém se identifica aí com essa questão da fome emocional? Com aquela vontade, né? Essa questão de aparecer de repente, é seletiva, de vontade de comer. Eu tô com vontade de comer um doce, eu vou tomar um sorvete, né? Envolve qualquer hora do dia ou da noite, né? Continua logo após o copo de água e não satisfaz. Você tem que comer bastante. Mesmo depois de comer bastante, você ainda tem aquela... E depois você sente culpa. Você não sente aquela satisfação, você sente culpa, tá? Aí tem a fome social e a fome específica, né? A fome social é, por exemplo, numa festa, né? Que é um exemplo. É um comer automático. A comida está ali disponível e você come no automático. Você pode não estar com fome, mas pelo momento, pela questão social ali, a comida está passando na sua frente e você está comendo. Está gostoso, você come normalmente um pouco a mais do que você comeria, né? Mas é por conta dessa questão do evento em si, né? Então, é uma fome normal, certo? Essa fome, ela não é sempre que a gente tem uma festa, vamos dizer assim. Então, ok, você sabe que você vai comer no automático. E a fome específica ou vontade, que também é normal, né? Ela é uma fome que ela não é urgente,
está sempre relacionada ao prazer, essa fome específica ou vontade, né? Normalmente, como é ligada ao prazer, você degusta o alimento. Normalmente ela remete a alguma memória sua, uma questão a uma pessoa, tipo, nossa, você come determinada coisa porque você lembra de alguém, de um ente querido e por saudade, vamos dizer assim, que é super normal, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que prestar atenção é essa questão que eu enfatizei da fome emocional, né? Que muita gente hoje come por emoção, não por uma necessidade. Aí, deixa eu ver aqui, ler os comentários, né? A Rosana colocou como driblar a fome noturna. Aí, olha só, a gente tá falando sobre a fome. Tem que identificar agora essa fome. Aí, ó, muita gente se identifica com essa fome emocional, que é super comum, gente, todo mundo. A maior questão é a gente agora começar a identificar qual é o nosso tipo de fome para poder a gente tratar, certo? Por quê? Porque a fome emocional, ela é prejudicial, né? Ela não, assim, se isso vira um vício mesmo, de sempre você tá descontando na comida as suas emoções, você não resolve nenhum problema e nem outro. A fome por ansiedade é uma questão emocional mesmo, né? E normalmente as pessoas quando comem, têm essa fome emocional, elas nem pensam muito, quando vê já devorou o que está pela frente, come muito rápido, isso faz mal em todos os sentidos, certo? Deixa eu só olhar minha colinha aqui. Então, gente, assim, primeiro passo é a gente tem que identificar esse tipo de fome. Porque se a gente não identifica, não sabe, a gente não se conecta com a gente mesmo para entender o nosso corpo, como que ele funciona, o que é a fome. Se perguntar, eu realmente estou com fome, eu estou com vontade de comer, ou eu quero descontar na comida uma insatisfação. E entender o que é saciedade. Né? A saciedade, né, também é importante a gente entender, porque normalmente quando a gente tem esse comer emocional, pouco importa, né, vamos dizer assim, é a saciedade, come, já saciou, mas continua comendo. Então a gente precisa entender, fazer essa leitura no nosso corpo, se conectar, né, ter esse autoconhecimento para saber que tipo de fome que a gente está tendo. E aí, para reduzir essa questão da fome emocional, a gente precisa, além de entender essa questão da fome e saciedade, identificar o porquê desse comer emocional. Por que eu tô comendo? Né? Porque eu tô triste? Por que tá vindo essa tristeza? Tô comendo porque eu tô ansioso? Por que dessa ansiedade? A gente tem que buscar a raiz, né, a causa ali, a raiz desse problema e resolver isso. Muitas vezes não é fácil e não consegue resolver sozinho. Às vezes precisa de ajuda profissional, né, de um psicólogo, e é importante. Por quê? Porque é uma cascata de problema que vai surgindo, tá? Então é necessário fazer essa busca mesmo, né? Por quê? Que horas que eu tô comendo? Onde eu tô comendo, por que eu tô comendo, tem que fazer essas perguntas para entender, tá? Aí, quando identificar se é a fome emocional, ir em busca realmente do problema, né? Para poder não desencadear essa questão mesmo da fome emocional. Vamos em busca do problema para poder resolver. Outra coisa que é uma coisa mais prática, tá? Com relação para reduzir essa fome emocional, é a questão de um planejamento. A gente já falou sobre isso aqui também. Se a gente planeja a alimentação, né? Se a gente planeja a nossa rotina, se a gente tem ali um planejamento alimentar, é muito mais fácil de controlar essa fome emocional. Quando você tem apenas disponível os alimentos necessários para a sua alimentação ali, para a sua dieta, porque como a gente viu lá, a fome emocional, ela vem normalmente muito seletiva e normalmente são esses alimentos cheios de açúcares, cheios de gorduras. Se a gente tem um planejamento da nossa alimentação, né, tem ali
mais consumo de alimentos naturais, fruta, legumes, verdura, as fibras, né, as castanhas, essas coisas mais disponíveis, e não enche o armário de chocolates, né, ou sei lá, bolacha recheada, essas coisas, fica mais fácil de controlar isso, de não ficar ingerindo esses alimentos com poucos nutrientes, né, muito açúcar, muita gordura, muita porcaria e pouco nutriente. Então isso ajuda você ter um plano alimentar, né, um planejamento alimentar, uma organização da rotina, fazer uma lista de compra, é muito importante por conta disso, porque aí você evita esses alimentos com poucos nutrientes. Outra coisa é não ir no mercado com fome, porque se você tem uma lista de compras e você vai no mercado com fome, você acaba trazendo um monte de porcaria para casa, gasta mais e ainda fica com essa questão da fome emocional aí, qualquer hora, né, vai comer por conta da emoção. Deixa eu só ler aqui, gente. Então, a Rosana falou aqui, fome emocional pode ser considerada fome de hábito, acostumada a comer determinados alimentos. Então, a fome emocional ela vem repentina e às vezes tem esse vício, às vezes, para um determinado alimento, sim. Então, assim, quando fica nervosa, por exemplo, tô dando um exemplo, fica nervosa, fica ansiosa, não, a única coisa que me acalma é comer, sei lá, uma cocada, uma não, né, várias. Então, assim, sim, ela pode se tornar um vício mesmo, né, um gatilho, né, um vício que se torna um hábito. Todos os dias você pode sofrer disso, sim, tá? Acho que é isso que eu consegui responder a sua pergunta, Rosana. Foi o que eu entendi, assim, ela pode sim virar um hábito e você ficar meio que sempre, o gatilho é sempre aquele determinado alimento, certo? Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, comer para preencher vazio. Isso é uma enganação, né? Tem muita gente que come para preencher um vazio, para controlar o estresse, né? Para controlar essa ansiedade. Isso é, assim, uma coisa muito prejudicial. Então, por isso que eu falo dessa questão do autoconhecimento mesmo, dessa conexão que você tem que ter consigo mesmo e entender, porque... Por que eu tô comendo desse jeito? Por que eu tô comendo exageradamente? Porque a gente percebe, tá? Então, entender que comer para preencher vazio, para controlar estresse, para controlar ansiedade, não rola. Porque aí você causa outro problema, porque além da insatisfação por ter comido, porque fica nessa cobrança tipo, ai caramba, não devia ter comido tudo isso, ainda não resolve o problema, te causa mais estresse, vamos dizer assim. E uma questão muito importante que eu falei do autoconhecimento e tal, dessa conexão, é a gente comer consciente, né? Esse comer com atenção plena para a comida. Então, assim, se você tem um planejamento alimentar, organizou sua rotina, você conseguiu fazer uma listinha de compra onde você consegue ter os alimentos necessários para te fazer bem. Não estou falando que você não pode de vez em quando comer uma coisa que não está ali no seu plano alimentar e tal. O problema é o vício de sempre ter, por exemplo, uma balinha depois do almoço, ou várias balinhas, ou um chocolate desses ao leite ou cheio de gordura e cheio de porcaria depois, né, no fim do dia. Tô dando um exemplo, tá? Então, assim, é isso que tem que tomar cuidado, tá? Então, assim, a sua rotina, o seu hábito alimentar, né, tem que ter esse controle, esse equilíbrio, tá? Porque se você sabe que você vai ter sempre esse gatilho, essa questão de eu sei que se tiver lá na minha casa eu vou comer uma caixa de bombom inteira. Então, não fique comprando isso toda vez, né? Tenta trabalhar, então, o que te causa essa fome emocional primeiro, para você ter esse autocontrole. E essa questão do comer consciente, né, com atenção plena para a comida,
ela é muito importante. Porque eu vejo, assim, tem pessoas que comem bem, assim, comem bastante vegetais, a comida mais natural possível, mas não tem essa atenção plena. Comem muito rápido, comem prestando atenção em outra coisa, comem prestando atenção no celular ou televisão, e o nosso corpo não trabalha direito. Porque lembra que os sinais de fome e saciedade, ela é dada pelo nosso cérebro. Então, se eu não estou prestando atenção no que eu estou comendo, eu estou prestando atenção no celular, no WhatsApp, na televisão, fica meio desregulada essa questão da saciedade. Então, quando você presta atenção, você foca no que você está comendo, a tendência é você comer menos, tá? Por quê? Porque a saciedade vem, né? Porque você está prestando atenção, você está dando colheradas mais devagar, você mastiga. Quando a gente não está prestando atenção na comida, normalmente a mastigação já é um pouco mais rápida e isso é prejudicial. Porque quem come muito rápido, o cérebro não dá conta de dar esse sinal de que está satisfeito, né? Que já chega de comida, eu estou satisfeito. Isso vem bem depois. Aí você fica com aquela sensação de, sabe, estufado, empachamento e fica, nossa, ficou muito cheio. Então, por isso tem que prestar atenção no que come. A gente precisa ter essa conexão de entender o porquê que a gente come. Eu estou comendo para matar minha fome, para ter, né, para me saciar, estou comendo porque o meu corpo precisa, ou eu estou alimentando um sentimento, né, assim, uma emoção, no caso. Então, essa questão da mastigação é importante até com relação à digestão, porque se a gente não mastiga direito, a gente não digere o alimento direito. E aí é uma cascata de problema, porque se eu não estou triturando o alimento, que a nossa digestão começa na boca, se eu não estou triturando o alimento, né, para eu engolir, esse alimento está caindo inteiro no meu estômago. E aí o meu corpo vai ter que fazer um esforço maior. Aí esse alimento pode ir inteiro para o meu intestino. E lembra que a gente sempre fala aqui que o intestino, ele é um órgão muito importante com relação à imunidade, com relação à nossa saúde no geral. Então, por isso que é muito importante essa questão do comer consciente, né? Por uma questão de saúde no geral mesmo, né? Tanto na digestão quanto na quantidade, porque quando a gente come, prestando atenção, come menos, né? Come melhor, mastiga, presta atenção no que está comendo, né? Então, são vários os fatores, tá? E aí eu coloquei aqui também a relação de trocar esse comer emocional, essa questão, quando você tem essa questão de comer por emoção, tentar trocar por uma coisa que você gosta de fazer, que te dê prazer também. Não busque só o prazer na comida. Comer é bom, comer é prazeroso, mas a partir do momento que você come de uma questão incontrolável, assim, então tem que tomar cuidado. Tem que trocar, sim, esse comer, essa questão da fome emocional por uma coisa que goste. Ouvir uma música, escrever, pintar, sair para dar uma caminhada, dançar, sei lá, mas trocar. Né, fazer isso, porque é muito importante você trocar essa questão de não usar só a comida como uma questão mesmo de calar a emoção, vamos dizer assim, usar outras coisas que te dê prazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que a gente já está quase no fim, né? Então, na prática, gente, é o quê? Ter uma alimentação variada. Porque essa monotonia mesmo alimentar, ela pode levar a uma fome emocional, né? Essa questão de você comer sempre a mesma coisa, ela pode levar você a essa questão da fome emocional, né? Esse comer emocional. Então, variar essa alimentação, brincar mesmo com essa questão da liberdade que a gente tem, um monte de alimento. Então, variar essa alimentação, tá? Isso é muito importante. Ter uma variedade, né, nos alimentos ali é importante, porque a gente vai estar com diversos nutrientes ali diferentes e isso vai sim melhorar essa questão da fome emocional. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, ter variedade na alimentação, variar bem os alimentos, tá? Então, juntando a questão do planejamento, se planejar a sua alimentação para a semana ou para o dia seguinte e aí fazer uma listinha de compra, ter essa variedade de alimento, né?
é importante para evitar isso, tá? Essa fome emocional. Aqui, ó, para os ansiosos, tentar evitar o excesso de cafeína, tá? Por quê? Porque a cafeína, ela pode aumentar essa ansiedade e aí pode ser o gatilho para você ter essa fome emocional. Então, para os ansiosos, evite. Normalmente a gente fala aí para tomar uma média de 3 xícaras de café, daquelas de 50 ml, são 3 cafezinhos no dia, tá? Para evitar que você não tenha essa questão emocional mesmo, assim, essa ansiedade, né? Porque a cafeína, ela pode aumentar a ansiedade. Deixa eu ver. Procure não ficar desocupado em casa por muito tempo. Você tem aquele momento que você chega em casa, você relaxa, você deita lá, ou toma um banho, relaxa e tal, ok, mas ficar muito tempo sem nada para fazer, a gente busca coisas para comer. E aí, de repente, se você não tem esse planejamento alimentar, acaba comendo um monte de tranqueira, né? Então, evita. Sempre tem ocupações que te dê prazer. Tem as obrigações de casa, né? Porque a gente sabe, mas faça coisas que te dê prazer, né? Que seja assistir um filme, que seja, sei lá, navegar na internet, ler um livro, alguma coisa que te dê prazer. Testar uma receita nova, mas assim, né? Toma cuidado com o tipo de receita, tá? E é isso. E a questão que eu já tinha falado de não ir ao mercado com fome, né? Ir ao mercado com fome é um tiro no pé. Certo? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A Nádia falou: se comer só sopa no jantar, será que emagrece? Emagrecimento não dá para ser discutido em uma refeição só, tá? São várias coisas que vão englobar, certo? Então, é uma estratégia, principalmente hoje que tá no frio, né? Comer uma sopa com legumes, com uma carninha, ok, mas assim, não dá para responder isso falando que só a sopa vai emagrecer, porque também vai depender do teor da sopa, né? Se você vai comer, depende da quantidade, o tipo de alimento que vai ter nessa sopa, o que vai estar em acompanhamento com essa sopa. Então, assim, esse contexto é bem amplo, assim, né? Tem bastante coisa para discutir, porque, na verdade, essa questão do emagrecimento, ele vai demandar tanto a questão do que come e se está gastando energia também, né? Tá fazendo uma atividade, certo? Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem colocar mais alguma coisa aí? Vocês entenderam? Conseguiram entender essa questão da fome física, né? A fome fisiológica e a fome emocional, e como que a gente pode começar a trabalhar isso? Essa fome, se sofre muito com a fome emocional, sabe? Deu para entender como que a gente vai trabalhar essas coisas? Ah lá, minha sopa parece feijoada. Então, por isso, ainda bem que eu imaginei assim que poderia virar algo desse tipo. E eu preferi responder que não dá pra avaliar só pela sopa da noite, né? Certo, pessoal? Vocês entenderam? Conseguiram identificar essa questão da fome? Deu pra entender o que dá pra ser feito? Sim? Então, olha só. A gente vai fazer um post aí no grupo, tá bom? E aí eu quero saber, então, o que vocês conseguiram colocar em prática com essas aulas, com essas lives, assim. Eu acho bem legal a gente fazer essa troca. E, às vezes, é um incentivo mesmo, né? Para todo mundo que está nesse grupo, é um incentivo, fala, nossa, olha só, conseguiu fazer tal né, conseguiu fazer tal coisa, porque fez, né, assim, dá para trocar experiência. E aquilo que tiver dificuldade, a gente vai tentando resolver aqui, certo? Nas nossas aulas de quinta-feira, tá bom? Então, esse é o assunto de hoje. Agora, vocês, por favor, identifiquem a fome de vocês, parem e pensem, tá? Por que eu vou comer, o que eu vou comer, o quanto eu vou comer,
entenda também a resposta do nosso corpo quanto à saciedade. É muito importante a gente entender isso. Então, por favor, a partir de agora, desta noite já comecem a tentar identificar essa fome para a gente poder melhorar essa questão dos hábitos mesmo, tá bom? Então, olha só, boa noite, um bom feriado para todos, até semana que vem.